Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam curtindo esse momento aí de recesso e férias forçadas por motivo do coronavírus aí. Hoje eu preparei para nós aqui uma aula, né, sobre movimento uniforme. E preparei um PowerPoint e até a simulação do exercício que foi me pedido por um aluno aí. Então vamos começar pelo PowerPoint, né? Tá aqui, ó. Então vamos para o PowerPoint. Então, no PowerPoint, pessoal, nós temos aí, né, o movimento, no começo, né, a cinemática, né, que é a parte da movimento uniforme, que nós vamos falar hoje, né? Então, temos aí, ó. Então, o que é o movimento uniforme? Ele caracteriza por percorrer distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, ou seja, a velocidade é uma constante e diferente de zero. Então, temos lá que a velocidade, né, é ΔS sobre ΔT, né? E isso vai sempre dar constante, porque se eu vario em distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais, essa razão vai ser sempre igual. Ou seja, se eu ando 10 em 2, eu vou andar 24. E assim sucessivamente. Ou seja, a razão entre espaço percorrido e tempo vai sempre dar o mesmo valor. E esse valor sempre vai ser diferente de zero. Outra condição que nós temos aí é que a velocidade sempre diferente de zero e a aceleração do móvel é nula. Bem, quanto à aceleração, pessoal, ainda nós não entramos nessa parte. Então, eu aguardo que, posteriormente, nas próximas aulas, eu vou estar falando sobre a parte de movimento variado, onde nós vamos falar sobre a aceleração. Certo? Então, vamos falar então do movimento retilíneo uniforme, que é um dos objetivos nossos. Bem, nós vimos que o movimento uniforme é uma velocidade constante. Se esse movimento acontece em linha reta, nós dizemos que é um movimento uniformemente, né, ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, o movimento uniforme é um movimento que se dá em retilíneo uniforme, é o que se dá em linha reta. Né? Esse tipo de movimento ele pode ocorrer em duas situações previstas, né, que são elas. A primeira, o objeto que se desloca em uma direção sem que nenhuma força haja atue sobre ele. Então, ou seja, se tem um corpo lá, ele está andando com uma velocidade constante, mas sobre ele não está atuando nenhuma força, ou seja, nada está empurrando, nada está puxando, não existe interação com o meio externo, enfim. Tudo está acontecendo de uma forma natural, quer dizer, não existe nada alterando essa condição de movimento. E a outra seria, esse objeto se desloca numa direção, agora existem várias forças, ou seja, tem algo empurrando, algo puxando, certo? E a resistência do ar, o atrito, então existem outras forças atuando sobre ele. Mas se a somatória, se a interação entre essas forças for nula, certo? Ou seja, se for zero, ela vai se anular uma em relação à outra, então o corpo estará também andando em movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme. A equação do movimento uniforme. Então, temos aí, né, a equação do movimento uniforme é dado ali, nós sabemos que a velocidade é ΔS sobre ΔT, aonde o ΔS vai ser S menos S0. Então, esse S aqui é o S final e o S0 é a posição inicial, certo? Então, pessoal, nós temos aqui, né, espaço final e espaço inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, esse zero aqui quer dizer que é inicial, pessoal. Então, nós vamos adotar o seguinte agora, que o tempo inicial vale 0 segundos, certo? Com isso, o que acontece na equação aqui? Ó? Fica espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final, porque o tempo inicial é 0. Então, eu não vou colocar aqui 0, simplesmente só o tempo final. Então, se eu pegar esse tempo final aqui e trazer para o lado de cá da igualdade, eu vou ter, então, que vai ser velocidade vezes o tempo final vai ser igual espaço final menos espaço inicial. Se eu pegar esse espaço final, inicial, que é nesse caso aqui ele está negativo, e trouxer para o lado de cá da igualdade, ele está subtraindo, ele passa para cá somando. Então, o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais o produto da velocidade vezes o tempo. Essa daí é a equação do movimento uniformemente variado.
Essa daqui é a equação, perdão, do movimento uniforme. A equação, né, do movimento uniforme. Do movimento uniforme. Certo? Também eu retirei uniforme também. Tá? Continuando. Como fica o gráfico desses movimentos? Bem, eu posso ter duas situações. Um corpo está andando a favor da trajetória ou contra a trajetória, certo? Então, eu posso ter duas condições, ou seja, ele pode ser movimento progressivo ou movimento retrógrado, certo? Retrógrado. No caso do progressivo, o que acontece? Eu tenho aqui ó, a linha do tempo, né? A linha da velocidade, o eixo x é tempo, o eixo y é velocidade, e a minha velocidade é maior do que zero, ou seja, ela está acima do ponto zero. O zero estaria aqui, né? Nessa parte que seria o zero. Então, ela é positiva. Se ela é positiva, ela vai dizer que o corpo ele está andando a favor da minha trajetória. Depois nós vamos mostrar um desenho, uma simulaçãozinha, que você vai entender o que é a favor e contra o movimento, certo? Já nesse caso aqui, ó, o zero continua nessa região, porém a velocidade aqui ela está negativa. E ela está negativa, ela está abaixo do zero. Tá, pessoal? Tanto nesse caso aqui, ó, a velocidade, ó, conforme o tempo passa, a velocidade permanece no mesmo valor. Aqui também, ó, quanto o tempo passa, a velocidade permanece no mesmo valor, certo? Só que nesse caso aqui, a velocidade é negativa. Se ela é negativa, então isso quer dizer que o movimento está no sentido contrário da trajetória. Então, ou seja, se a minha trajetória for para a direita, ele está indo para a esquerda e vice-versa. Então, vamos falar da posição, pessoal. Então, na posição. O que acontece com a posição? A posição, pessoal, está aqui, ó, posição e tempo. Então, no caso do movimento uniforme progressivo, o que acontece? Como eu falei, a velocidade dele é positiva, né? Então, é o seguinte, eu tenho três casos também, ó. Esse aqui, o zero está aqui, e a posição inicial está acima dele. Então, ela também é positiva, certo? Então, aqui eu tenho o quê? O deslocamento, certo? À medida que o tempo passa, o meu deslocamento vai aumentando, certo? Então, esse aqui seria um movimento progressivo, um uniforme progressivo, certo? Com espaço positivo. Então, aqui, ó, o espaço é positivo e a velocidade também é positiva. No outro caso aqui do lado, eu tenho aqui a velocidade igual a zero, aqui, ele partiu do zero, perdão, a posição zero aqui, ele partiu para a posição zero, e à medida que o tempo anda, o espaço também aumenta, certo? Fazendo com que, ou seja, o tempo vai aumentando e o espaço também vai aumentando, certo? Esse seria o movimento uniforme progressivo com espaço inercial nulo, ou seja, espaço inercial zero e a velocidade maior que zero. E o terceiro caso, ó, o zero continua aqui, só que agora o meu S0 ele está abaixo do zero, certo? Então ele é assume um valor negativo, tá? Mas à medida que o tempo vai transcorrendo, o espaço vai chegando próximo do zero, ou seja, ele vai até passar pela origem, o zero, e após isso, no tempo, ele se continuar, ele vai subindo de novo até o final do movimento. Então, esse também é um movimento progressivo com espaço negativo, certo? Então, tem aqui, ó, espaço inicial negativo e velocidade positiva, certo? Então, isso aqui que nós chamamos de um movimento progressivo, certo? Que, ou seja, a velocidade positiva. Então, isso quer dizer que o móvel está sempre andando no sentido positivo da trajetória. Outro caso agora é do movimento retrógrado, certo? Eu tenho aqui os mesmos três casos. Ó. O inicial zero aqui, né? Inicialmente, a minha posição inicial está no maior que zero, está positivo, só que a velocidade aqui é negativa. Então, à medida que o tempo passa, o espaço vai diminuindo, até, no caso aqui, passar pela origem, e continua diminuindo, certo? É o caso de eu ter espaço positivo e velocidade negativa. Então, esse é o movimento uniforme retrógrado com espaço positivo.
Já nesse caso aqui, ó, ele começa do zero, o espaço e o tempo. Nesse caso aqui, voltando, né? O zero, à medida que o tempo passa, o espaço vai diminuindo, ou seja, vai ficando mais negativo, certo? Ou seja, ele está andando contra a trajetória. Esse é um movimento uniforme retrógrado, com o espaço inicial nulo. Então, aqui o espaço inicial é zero e a velocidade é negativa. Então, ele está andando contra a trajetória. E o terceiro caso, quer dizer, o zero continua aqui, certo? O espaço inicial está aqui, né? Fazemos ele aqui, né? E mesma coisa, à medida que o tempo vai passando, ele está numa posição já antes da origem, né? Tá do zero e vai diminuindo mais ainda. Ou seja, o espaço, né, inicial é negativo e a velocidade também é negativa. Então, isso quer dizer que está andando contra a trajetória, é um movimento retrógrado, né? Um forma retrógrado. Então, o que nós chamamos aí, né, de movimento retrógrado, né? Ou seja, velocidade negativa, isto é, o móvel ele vai se deslocar sempre no sentido contrário da trajetória, certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, eu teria uma demonstração de progressivo e retrógrado. Ó, progressivo. A orientação da minha trajetória é essa daqui. Então, tudo que vai para cá, nesse sentido, é positivo. Então, se eu olhar esse carrinho aqui, ó, ele está lá, movimento progressivo, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Então, o carrinho está indo no sentido, então a velocidade é positiva, que ele está indo contra, então isso aqui é o movimento que nós chamamos de progressivo. E na contramão ali teria o seguinte, né? A trajetória ainda continua orientada para cá, só que o carrinho está indo no sentido oposto à trajetória. Isso é, que a velocidade é negativa. Isso caracteriza o movimento retrógrado. Tá, pessoal? Agora vamos para um exercício sobre isso aí. Então tem aí, ó, a função horária de um carro que faz uma viagem entre duas cidades é dada por S igual a 100 mais 20t SI. Então aqui, pessoal, tem aqui, ó, a função horária dela é S igual a 100 mais 20t. E ela está no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, o Sistema Internacional de Unidades indica que o meu tempo vai ser dado em metros, o meu tempo vai ser dado em segundos e o meu espaço vai ser dado em metros. Perdão, desculpa. Ele quer determinar as unidades do Sistema Internacional e unidades do Sistema Internacional. Então, ele quer saber qual que é a posição inicial, qual que é a velocidade e qual que é a posição final após 30 segundos. Então, vamos lá, pessoal. Então, inicialmente, eu tenho lá que a minha posição, né, o movimento, a minha equação do movimento está aqui. S igual a 100 mais 20t. Eu sei que, por definição, espaço é igual a espaço inicial mais produto da velocidade vezes o tempo. Então, pessoal, se eu demarcar aqui, ó, eu tenho o S0 e o V. Então, no item A, o meu S0 está aqui, ó. O S0 meu vale 100. E o meu V vale 20. Então, o item A meu vale 100 metros e o item B vale 20 metros por segundo. Certo? Agora, no item C, ele pede para o quê? Qual a posição após 30 segundos? Então, agora, no lugar do T aqui, pessoal, eu vou colocar o 30 segundos. Então, vai ficar aqui, ó, 100 mais 20 vezes 30. Então, 30 aqui entra no lugar do tempo. Fazendo essa conta, 20 vezes 30 vai dar 600. Mais 100 da posição inicial, a posição final vai ser de 700 metros. Certo, pessoal? Continuemos agora, então. Agora, pessoal, nós voltamos naquela parte do que está no caderno de vocês, na atividade 5, que é a primeira atividade lá, né? Comece a simulação colocando o homem na posição S0 igual a 0 metros, da trajetória, velocidade 2 metros por segundo e aceleração de 0 metros por segundo. E responda, 0 metros por segundo ao quadrado. E responda. O movimento é progressivo ou retrógrado? Justifique sua resposta. Classifique em movimento retilíneo uniforme ou em movimento retilíneo uniformemente variado. E depois nós vamos para, né, a pergunta que é justamente essa aqui. Né? Qual é a posição do homem após 3 segundos? Comprove utilizando a equação da função horária. Da posição que é igual a S final, né, o tempo, é igual a S0, que é a posição inicial, mais o produto da velocidade vezes o tempo.
Depois ele pede para representar o gráfico de espaço em função do tempo, onde o espaço está no eixo Y e o tempo no eixo X. E, finalmente, representar o gráfico da velocidade em função do tempo, onde a velocidade está no eixo Y e o tempo está no eixo X. Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, pegar essa parte aí. Vamos trocar agora. Vamos colocar a simulação agora aí para a gente, certo? Olhar a simulação. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, ó, vou colocar lá que é os dados que a posição inicial é 0, né? E a velocidade é 2. E a aceleração é 0. Então, o que aconteceu? Ó, é tudo na origem, na posição 0, certo? Então, à medida que quando eu começar aqui, ele vai andar no sentido da trajetória, sentido positivo. Aqui é o sentido positivo da trajetória. E aqui é o sentido negativo da trajetória. Então, vamos lá limpar, zerar o cronômetro. Ele está preparado para correr já, tá vendo? Então, vamos lá, pessoal. Ó, com 2 metros, ó, 1,3 segundos. Ele está na posição 2,583. 4 metros, pessoal, lá. 4,417. Ele percorreu 2,2 segundos, tempo gasto. 6 metros, ó, 6,333, certo? 8 metros, ó, 8,167, 4 segundos. E, finalmente, 5 metros, 10 metros, ele gastou em torno de 5 segundos. Então, dá para se notar aqui, pessoal, o que aconteceu, né? Como ele saiu daqui e chegou até aqui. Então, para chegar aqui, ele levou 5 segundos. Obviamente, 0,3 aqui é o tempo de resposta do meu dedo, que não é preciso, certo? Mas se eu for bem preciso, eu vou conseguir valores bem... Olha lá, se eu vier aqui ó, no 2, ó, bem precisinho. 1,900, né? Eu consigo chegar próximo de 2. Tá vendo, pessoal? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter lá um segundo. Bem, como ficaria o gráfico disso, pessoal? O gráfico, nós vamos fazer os gráficos lá, é o seguinte, ó, mesma coisa, posição inicial 0, velocidade 2. Então, ele voltou lá para a posição de origem. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ó, o tempo está zerado também, certo? Então, à medida que ele vai andando, ó, quando ele chegar em 2 metros, olha lá, 1 segundo, a velocidade aqui andou 2 metros por segundo, e a posição dele aqui, ó, ele já está na posição 2,25. A gente continua até o 4. Passei um pouco do 4 lá. 4,417. Então ele subiu, ó. Aqui já seria próximo do 5, 4,417. E a velocidade continua com 2 metros por segundo. Com 6, olha lá. 6,25 aqui, ó. 6,25. E a velocidade continua 2 metros por segundo. Depois tem ali o 8, né? Olha lá, 8,25. Né? Subiu aqui. E finalmente 10. Ó. 10, né? Com 5 segundos. Tá vendo? 5 segundos ele atingiu 10. Então aqui eu tenho o gráfico do movimento. Tá? A posição está variando. Conforme o tempo varia, a posição também varia. Certo? Tem aqui, ó. 0, 2, 4. Olha lá. 5 segundos. Tá aqui, ó. 5 segundos. Certo? O tempo está aqui mostrando essa região aqui, ó. 2, 4, né? 5 segundos. Eu poderia até tirar esse gráfico aqui, ó. Ficaria assim, ó. 2, 4, tá vendo? 2, 4, 5 segundos. Seria bem aqui no meio. E o tempo aqui, ó. A posição aqui, 10 metros. 5 segundos, 10 metros. Tá, pessoal? Então aí, ó. Tá feito o gráfico aí. Tá? Vamos voltar lá para nós ali. Vamos ver no PowerPoint. Acho que não tem mais nada no PowerPoint, mas vamos ver se eu deixei alguma coisa no PowerPoint. Acho que não. Não, daí temos lá. Então, vou voltar para a figura lá, né? Então, lá. O movimento ali é progressivo ou retrógrado? Bem, pessoal, nós vimos lá que é o seguinte, que o movimento, né? Ele está, à medida que o tempo passa, a velocidade é positiva, né? Nós vimos aqui que a velocidade é positiva, maior que 0. A posição inicial é o 0,
certo? E, então, o movimento aqui só pode ser o quê? Progressivo, porque a velocidade é positiva. O item B, classificar o movimento em movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, nós só falamos de movimento uniforme ou retilíneo uniforme nesse momento. Então, aqui nós só podemos ter um tipo de movimento, que é o retilíneo uniforme, certo? Não tem jeito de falar o outro, porque numa aula posterior, nós vamos falar do movimento variado, uniformemente variado, certo? E vamos lá para o item C. Tá ali, ó. Qual a posição do homem após 3 segundos? Então, ele quer que use a função. Ele diz que a função ali, ó, tá aqui, ó. Espaço é igual. Né, espaço inicial. Vamos pôr aqui, então. Qual é o meu espaço inicial? Nós vemos lá que é 0 metros. A minha velocidade vai ser 2 metros por segundo. Certo? Então, colocando aqui, o S0 meu é 0 mais 2 vezes t. Certo? Essa seria a minha função. Sendo que o tempo agora aqui vale quanto? O tempo, né, vai ser igual a 3 segundos. Então, eu vou pôr no lugar do t aqui o 3 segundos. Vai ficar o quê? 0 eu posso desprezar, vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6 metros. Então, após os 3 segundos, certo? Ele vai estar ocupando a posição 6 metros. Tá? E depois os itens C e D são os gráficos. Então, eu falo o gráfico do espaço por tempo. Eu vou fazer aqui do lado, pessoal. Certo? Espaço, eixo. Um pouquinho, pessoal. Deixa eu arrumar isso aqui. Então, vamos lá, pessoal. Presta atenção. Vamos pegar aqui. Vamos tentar fazer o gráfico bonitinho aqui. Espaço no eixo X, Y e o tempo no eixo X. Ficou meio tortinho, mas o que vale aqui para nós aqui é a simulação. Então, o eixo Y é o espaço, que é dado em metros. O eixo X é o tempo, que é dado em segundos. Certo? Então, no caso ali, ele partiu da onde? Do 0. A posição inicial é 0 e o tempo também é 0. Isso faz o quê? À medida que o tempo passa, a posição também aumenta. Aumenta o tempo, aumenta a posição. Então, esse é o gráfico do espaço em função do tempo. E o outro é representar o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a mesma coisa, vou fazer o cartesiano, y e x. No eixo y, eu tenho a velocidade, que é dada em metros por segundo. E no eixo tempo, eu vou ter, x eu vou ter o tempo, que é dado em segundos. No caso, a velocidade é constante. Então, ela vai ser um valor aqui constante. Ou seja, aqui vai valer o 2, né? O 2 está aqui. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade sempre permanece em 2 metros por segundo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aí entendido tudo, né? Captado. E o outro exercício, que é o exercício 2, ele envolve o movimento variado, ou uniformemente variado, né? Que vai ser a próxima aula que eu devo estar postando para vocês a partir de segunda-feira. Um abraço a todos, boas férias, e vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível nesse período de isolamento. Pessoal, se cuidem, fiquem em casa e estudem. Um abraço a todos.